Pai amado, as UTI, ó Pai amado, aqueles, ó Pai amado, que estão, Pai amado, no leito, Pai amado, precisando, meu Pai, de uma palavra, precisando, meu Pai amado, de um revigoramento teu, ó Pai, no nome santo de Jesus, ó Pai. É que eu te peço, Pai amado, Pai de poder, continua conosco, meu Pai, no nome santo de Jesus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, as palmas, louvando ao Senhor. Irmã Maria está com a oportunidade para estar louvando. Eu, como quem registrou para o Senhor, vamos louvar o 545. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei à glória ao ver Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. 467. Glória a Deus. Oh, porque duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar.
Trevas vêm te assustar, tempestades no mar da montanha. O mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer. Sua mão bem te pode suster. Solte o cabo da nau, soltei, solta o cabo da nau. Toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonanças se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto, ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solte o cabo da nau, soltei, solta o cabo da nau. Toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonanças se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve ao crer, mesmo sendo em tribulação, quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solte o cabo da nau, solta o cabo da nau. Toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonanças se faz, pois com ele seguro serás. E assim eu penso a minha comunidade, a Gabriela da comunidade. Glória a Deus, Pai amado. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Deus, Deus. Salve, amada igreja, na paz do Senhor. Deus está deixando o versículo em Salmos 46. Glória. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo qual não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem na sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram.
e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Assim as oportunidades, as palmas. Amém. Irmã Ivani, você não quer louvar? Sou muito de louvar. Oi? Não sou muito de louvar. Você vai louvar para Jesus, minha filha. Você está computado, pode louvar. Nós que ajuda. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Deus maravilhoso. A paz do Senhor, igreja. Amém. Vou estar louvando o 291 da área. Rei de cruz e exigiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor, mas contempla essa cruz, por ela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Levarei também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois foi nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Levarei também minha cruz, até por uma coroa trocar. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alevo na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação.
Levarei também minha cruz, teu amor a tocar. Assim eu agradeço a oportunidade, as palmas do Senhor. Som, 1, 2. Igreja, vamos estar abrindo nossas Bíblias em Isaías 62. A glória futura de Jerusalém. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça, como um resplendor, e a sua salvação, como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. E será uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a terra se denominará jamais assolada, mas chamar-se-ão Efziba, é a tua terra, Beula, porque o Senhor se agrada de ti, e com a tua terra o Senhor se casará. Porque com o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros puros guardas, que todo dia e toda noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio até que confirme, e até que ponha Jerusalém por louvor da terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estranhos beberão o teu moço em que trabalhaste, mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que colherem beberão nos atos do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo. Apranai a estrada, limpai a das pedras, alvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que a tua salvação vem, e eis que com ela vem o seu galardão e a sua obra diante dele. E chamar-lhes ao povo santo, os remidos do Senhor, e tu serás chamada, procurada, cidade não desamparada. Amém? Aqui Isaías fala, né, que tinha muitos comentários e acreditava que Isaías estava falando, mas assim, por seu zelo pelo povo e o desejo de ver a obra da salvação.
Aqui ele fazia com que o povo entendesse que por mais que, por amor de Sião, ele não se calou, porque ele falava muito da salvação. E esse texto de Isaías fala, desde o começo até o final, ele fala de salvação, que o povo tem que buscar salvação, por amor de Deus, pelo amor de Deus, porque Deus ele nos ajuda para que nós possamos prosseguir. É isso que nós queremos dizer quando nós oramos, que venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. É muito bom continuarmos orando persistentemente a favor de nossos semelhantes. Quando nós oramos pelo povo, pelas pessoas que precisam, mas nós não podemos esquecer de falar para o Senhor: Senhor, me ajuda a alcançar a minha salvação. Porque não adianta nós orarmos pelas pessoas para que Deus venha salvar elas e nós. Muitas pessoas que nós oramos, Deus livra elas de muitas coisas, mas não quer dizer que o Senhor vai salvá-las. Porque para o Senhor salvar, nós temos que ser perseverantes, estarmos continuamente buscando ao Senhor, não abandonar o Senhor por qualquer coisa. Porque o que nós temos que buscar, igreja, é a salvação, é a cruz, carregar a cruz que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para nós podermos, no grande dia, alcançar a nossa salvação, para que nós não venhamos perder ela no caminho. Porque muitos, infelizmente, estão dentro da igreja, mas estão perdendo a salvação. Muitos vêm para a igreja só para dizer: ó, pastor, eu estou aqui. Só o corpo está aqui, porque a mente, o pensamento está voando. Ah, mas eu trabalhei durante o dia. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Todo mundo teve uma ocupação no dia. Todo mundo teve suas ocupações no dia. Eu sei das minhas limitações. Você sabe das suas limitações. Você sabe até onde você pode ir. Mas com tudo isso, vá adiante, mas vá buscar o Senhor. Doendo, chorando, gemendo, mas busca o Senhor. Se nós sairmos aqui perguntando para cada um: você está aqui, está bem? Aí eu estou aqui, eu estou bem, mas eu estou com uma dor aqui, cada um tem uma limitação. Mas Isaías, Deus fala que nós temos que buscar a nossa salvação. O 6 fala: ó Jerusalém, sobre os teus muros os guarda, porque todo dia e toda noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Que não haja silêncio em nós, para que nós possamos orar, buscar ao Senhor, fazer menção daquilo que nós lemos. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, é a boca do próprio Deus falando conosco. E se nós pegarmos esse texto aqui, cada um de nós, Deus está falando de maneira diferente para cada um de nós. Como que nós temos que agir diante dele? Como que nós temos que buscar a salvação? Quando nós vamos casar, quando ele fala do noivo e da noiva, quando é feito o casamento, não é feita uma aliança? E como que está a minha e a tua aliança diante de Deus nessa noite? Ela está inteira? Ou ela só está aos pedaços? Ou ela está trincada? É para nós pensarmos, igreja, como que eu estou diante do Senhor. Glória a Deus.
Essa semana foi uma semana de ventania. Como que você reagiu diante do Senhor? Como que você clamou ao Senhor para Deus livrar a nossa casa, para Deus livrar aquele que está ao nosso redor? Quantas pessoas aí fora não têm energia, estão perdendo tudo? Eu vejo a reportagem, mas você não vê ninguém falar em Deus. Saber falar, eu não tenho televisão, eu não tenho celular, eu não tenho internet, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas ninguém fala em Deus. Se nós somos cristãos, pararmos e começarmos a analisar muita tragédia que está acontecendo, não aflige tanto os cristãos. Atinge mais aqueles que são idólatras. Mas ninguém acorda. Ninguém vê que a mão do Senhor está na hora, igreja, de nós como igreja, verdadeiramente despertarmos. Salvação individual. Salvação individual, cada um tem que buscar a sua. Eu creio que em nome de Jesus a casa de nenhum de nós aqui foi atingida pelo vento, por telha, eu creio em nome de Jesus, por árvores caindo. Perto da minha casa tem um monte de árvore, graças a Deus não deixou nenhuma tombar. Mas nós temos que estarmos firmes, buscando ao Senhor, igreja. E quando vir tempestade, nós temos que começar a falar para o Senhor, toda tempestade está repreendida. Porque nós temos o poder de pedir para o Senhor repreender toda a tempestade, acalmar a tempestade. Que Deus venha espalhar para tudo quanto é lugar, mas que ninguém venha sofrer. Mas nem tudo é o nosso querer, e sim o querer do Senhor. Mas Deus, Ele continua guardando a minha vida, guardando a tua vida, guardando a minha casa, guardando a tua casa. Mas vamos falar para o Senhor: Senhor, me ajuda, segura firme nas minhas mãos. Eu quero ser perseverante, eu quero alcançar a minha salvação. Amém? O pastor Augusto está com a oportunidade. Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais um dia o Senhor nos dá o fruto de vida, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agradeço a Deus por mais essa rica oportunidade, e agradeço pela vida dos nossos pastores e dos corpos de obreiros que estão aqui nesse local, e cada um que deixou as suas casas para estar ouvindo essa santa palavra. Amém? Vou deixar uma palavra para meditação que se encontra no Evangelho, assim escreveu Lucas, capítulo de número 7, verso 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho assim escreveu Lucas, capítulo número 7, verso 1. Glórias a Deus. Deus é bom a todo tempo. Culto de libertação. O Senhor colocou a sua palavra no coração que está passando para a igreja em nome de Jesus. Vou estar lendo em nome de Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo número 7, verso 1, que fala assim: E depois de todos estes discursos perante ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum, e o seu servo de um certo centurião, que muito estimava, estava doente.
e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe um ancião dos judeus que rogava que viesse curar o teu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que conceda isto, porque ama a nossa nação. E ele a mesmo editou na sinagoga. E foi Jesus com ele, mas quando já estava perto da casa, enviou o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomode, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julgue digno de ir ter contigo. E dizem, porém, uma palavra, e meu criado sarará. Porque também sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados sob o meu poder, e digo a este vai, e a ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo fazer isto, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão, o que o seguia: digo-vos que ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados achados são os seus servos enfermos. Irmãos, essa passagem é muito interessante, porque o texto fala que esse centurião, ele foi enviado a este local, essa aldeia chamada Cafarnaum, que era uma cidade marítima, onde tinha muitos comércios, era uma cidade muito complicada. E esse centurião jamais ele imaginou que ele ia se deparar com esse fato, com esse milagre, de ter o privilégio de estar encontrando Jesus ali passando. Jesus fez um discurso no Sermão da Montanha, e dali ele estava passando. E esse centurião, que era um homem que tinha muita autoridade, muitos falam que o centurião ele tinha o poder de comandar mais ou menos 100 homens debaixo da sua mão ali. E ele, humildemente, ele pede para que Jesus curasse o seu servo, que ele tinha muita estima. Mas se você for ver, ele não chegou com arrogância para falar com Jesus. Ele teve uma humildade que muitos de nós às vezes não temos para falar com Jesus, para pedir uma cura, um milagre, algo que Deus vai dar. E ele apenas tinha ouvido, ele não conhecia a grandeza do Senhor, ele apenas tinha ouvido que Jesus cura e liberta. E nesta noite o Senhor também venha curar alguém que está enfermo, tanto espiritualmente como carnalmente. Nessa sexta-feira, que Deus venha fazer um renovo na nossa vida. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, e as palmas engrandecem o nome do Senhor. Em nome do Senhor. Esse tempo de oração, seu aluno está com a oportunidade. Glória a Deus. Círculo de oração sobre a luta contra a igreja, a paz do Senhor. Amém.
Eu sei que hoje você está na prova. Eu também sei que vou te dar vitória. As lágrimas que descem em meu rosto, trazendo sofrimento e muita dor. Eu sou Deus que enxuga esse pranto. Levanta o teu rosto do abismo. Inclino eu agora o teu ouvido para ouvir os teus pedidos e a tua tortura. Tua tortura. Porque eu sou Jeová.
me disseram que enquanto eu estava lá, o viajante de bom todo o coração, me vendo caído sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão e olhou e chorou com amor, me falou: vai ficar tudo bem, olha só, o pior já passou, me pôs em seus braços, curou minhas feridas, sanas da morte ele me arrancou, sua voz tão suave eu posso ouvir, dizendo que ainda não era o fim, salvou minha vida e foi meu grande herói, não tinha cavalo branco, armadura resistente, nem espada, nem escudo. Meu grande herói era humilde e eu venci, mas no céu ele era rei, soberano e muito. Meu grande herói mudou mesmo a minha sorte, me arrancou das mãos da morte e em mim o rosto dele. Meu grande herói, meu amigo mais fiel, me salvou e foi pro céu. Jesus Cristo é o nome dele. Me disseram que enquanto eu estava lá, um viajante de bom todo o coração, me vendo caído sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão e olhou e chorou com amor, me falou: vai ficar tudo bem, olha só, o pior já passou, me pôs em seus braços, curou minhas feridas, das garras da morte ele me arrancou, sua voz tão suave eu posso ouvir, dizendo que ainda não era o fim, salvou minha vida e foi meu grande herói, não tinha cavalo branco, armadura resistente, nem espada, nem escudo. Meu grande herói era humilde e eu venci, mas no céu ele era rei, soberano e muito. Meu grande herói mudou mesmo a minha sorte, me arrancou das mãos da morte e em mim o rosto dele. Meu grande herói, meu amigo mais fiel, me salvou e foi ao céu. Jesus Cristo é o nome dele. Ele é Jesus, meu grande herói. Nós temos muito obrigado nesse palco. Pastor Alberto está com oportunidade para chamar de ofertas. Josi.
você recolhe os dízimos das ofertas. Amém? Cumprimento a Maria Igreja com a paz do Senhor. Amém. Bom, vamos ler Lucas capítulo 21, verso 1 até o 4. Amém? Lucas 21, capítulo 1 até o 4. E nos diz assim: E olhando ele, viu os ricos lançando as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançando ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque de todos aqueles que deitaram para a oferta de Deus, e que lhe subjejava, mas esta da sua pobreza deitou tudo o seu sustento que tinha. Amém? Então, quando nós olhamos para essa palavra, a gente precisa ficar atento, porque essa viúva lançou tudo, mas Jesus não pediu. Está entendendo? Ela lançou tudo, mas Jesus não pediu. Elas estavam vendo as pessoas ofertar e ela ofertou, mas ela ofertou com alegria. E não precisou ficar esforçando para ela ofertar. E é isso que nós temos que fazer na casa do Senhor. Essa mulher foi abençoada? Com certeza. Ela foi grande abençoada, como você vai ser grande abençoado, como nós já somos grande abençoados. Só que a gente não tomar cuidado, pega esse versículo e faz. Olha, dá tudo. A viúva deu tudo, você tem que dar tudo. Jesus não disse para ela dar tudo. Jesus não falou para ela dar nada. Ela estava observando. Então a oferta de Deus na casa do Senhor é o que você observa, quando coloca no seu coração e você faz com alegria. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Igreja, vamos nos colocar de pé, vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Pai amado, Pai de poder, que o Senhor continue, meu Pai, abençoando cada um da tua casa, cada ofertante, cada dizimista, ó Pai, no nome santo de Jesus, ó Pai amado, que o celeiro de cada um, meu Pai, venha ser transbordante, ó Pai, no nome santo de Jesus, ó Pai amado. E eu te peço, Pai amado, guarda, Pai amado, a vida dos teus filhos, ó Pai, no nome santo de Jesus, ó Pai. Aquele, Pai amado, que não pôde ofertar, meu Pai, que da próxima vez venha ter oportunidade, ó Pai amado, no nome santo de Jesus, ó Pai. Mas eu creio que as portas do céu estão abertas sobre esta casa, no nome santo de Jesus, ó Pai. Continua conosco, meu Pai, no nome santo de Jesus, ó Pai amado, abençoando os ofertantes, os dizimistas da tua casa, meu Pai, no nome santo de Jesus, ó Pai amado. É o que eu te peço e te agradeço, e as palmas louvam ao Senhor. A pastora Ivana está com a oportunidade de estar dando a palavra. E as palmas louvam ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Salve a mais igreja da Paz do Senhor. Amém. É motivo de alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos. Agradeço a oportunidade a Deus e ao pastor, a pastora, cada um que saiu da sua casa nesta noite. Em nome de Jesus. Abra suas Bíblias em Marcos 5. Vou estar lendo. Chegaram, sim, a outra banda do mar da província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, e lhe disse logo: Eu encontro do sepulcro um homem que tinha um espírito imundo, o qual tinha morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia prender, porque tendo visto muitas coisas, preso em grilhões, as cadeias foram com ele feitas em pedaços, grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelo sepulcro, ferido com pedras, e como viu Jesus, ao logo correu e o adorou. Clamando em grande voz, diz: O que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormente. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? E ele respondeu, dizendo: Legiões. E o meu nome, porque somos muitos. E rogaram-lhe muito, e os que não havia viesse para fora daquela província. E andava ali, passando no monte, uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios rogaram-lhe, dizendo: Manda para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos, entraram os porcos, e a manada se precipitou em um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram à cidade e aos campos, e saíram muitos ao que era aquilo que tinha acontecido. E foram com ele Jesus, e vieram os endemoniados, do que tiveram a legião, e sentou-se vestido em perfeito juízo, temeram. Eis que aquilo tinha visto. Contaram-lhe o que aconteceram aos endemoniados acerca dos porcos. Começaram-lhe a rogar que saísse dos seus termos, e entraram-lhe no barco. Rogaram-lhe o que foram endemoniados como o deleitasse estar com ele. Jesus, porém lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia o quanto de coisas o Senhor fez, e com ele misericórdia de ti. E ele foi e anunciou em Decápolis. Então, quantas coisas Jesus fizeram e todas as maravilhas. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nessa noite, Senhor, eu possa falar, Senhor, aquilo, Senhor, que os irmãos estão precisando de ouvir, Senhor, meu Deus e meu Pai. Que nessa noite, Senhor, não seja eu falando, mas a tua boca, Senhor. Que o Espírito Santo fala sobre mim, Senhor, nesta noite, Senhor. Eu agradeço a Deus por este momento, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Poder sentar. Amém?
Glória a Deus. Essa história, né, desse endemoniado, né, assim, em Gadareno, registrada na passagem de Lucas, né, do Novo Testamento, dizia que era um homem que se andava, né, pelos redores, né. É uma passagem muito importante relatada por Lucas. O poder e a transformação que Jesus fez, né, na vida desse homem, né. Ele era um homem que ele não podia, né, viver ali com a sociedade, né. E Deus teve compaixão dele, né, restaurou ele completamente, né. Ele não podia estar com a família, ele sempre teria que estar isolado de todos aqueles, né, ao redor dele. Vivia sempre aterrorizado, correndo pelos montes, né. E quando Jesus restaurou a vida dele, né, esse sermão, exatamente essa passagem detalhadamente observa a situação, né, de um homem possesso. E ele foi liberto, né? E nessa noite nós também temos que estar sempre libertos, né, das coisas que não provém, né, do Senhor, né? Trazemos para o dia de hoje, nós temos que estar libertos, né, das coisas do dia a dia, né? Umas coisas que traz a nossa distração, né? Como o celular, né? Eu não sou muito apegada não, mas tem gente que é bastante apegada no celular, né? Coisas que nós tiramos do foco, né? E é uma pequena coisinha que às vezes a pessoa, é só um celular, mas se não saber usar, é uma perdição, né? O celular agora é um meio de trabalho, né, para muitas pessoas, né? Mas se também não saber usar ele, é um meio de levar até a se estar com uns espíritos atribulados, né? E tem coisas no celular que temos que estar libertos daquilo, né? E para os dias de hoje, temos que estar sempre, né, focado no Senhor, né? Tem coisas que, às vezes você fala, vou dar só uma olhadinha, mas vai, passa a noite, esquece, até esquece que tem que orar, né? Para os dias de hoje, mas é o celular que prende o ser humano, né? É bom, a tecnologia é muito bom, mas temos que saber usar, né? E voltando aqui, a condição do endemoniado, que descreve aqui na Bíblia, que ele era uma pessoa que ele vivia isolado de tudo, da família, como aquele demônio jogava ele de um canto para o outro, nada prendia ele, né? Ali ele ficava ali, ele tinha que ia para os montes, para as coisas, porque ele não podia voltar para a sociedade, né? A sociedade nem queria ele por perto, né? Era uma pessoa, vamos dizer assim, acabada, desolada, né? Vivia naquele sepulcro, né? E você entra num cemitério, você já vê que não é legal como uma pessoa ficar ali. Eu creio que o Espírito fazia ele ficar correndo, se batendo, se cortando, como relata aqui no texto, né? E ele não ia, né, para o lado da cidade, para o lado das famílias. Com certeza aqui fala que quando Jesus curou ele, mandou ele voltar para casa. Ele tinha família. Mas como ele vivia naquela situação, né, até ele ter um encontro com Jesus, ele vivia ali naquela situação de desespero, né? Era uma pessoa que ficava desesperada, né? Eu creio que quando aqueles espíritos, que eles se cortavam, às vezes quando aqueles espíritos deixavam ele voltava em si, ele estava todo machucado, desisolado, né? De tudo aquilo. E nos dias de hoje, né? Temos bastante gente
aprisionado, né, pela bebida, aprisionado aí nas ruas, muitos até conhecedores da palavra do Senhor, né? Vem bastantes mendigos aí também, né? Eu creio que aquilo é uma situação de depressão, é uma situação de um espírito, de uma coisa maligna, que faz a pessoa ficar naquela situação, né? Porque se a pessoa, como essas pessoas que vivem em situação de rua, você vê muitos com a Bíblia, muitos talvez seja pastores, conhecedor da palavra, mas vive naquela situação. Tem coisas que até é permissão de Deus, né? Para ver até onde vai a fé daquela pessoa, né? Eu creio assim. E tem coisas que acontecem na nossa vida que é permissão de Deus. Às vezes você fala assim, é coisa do inimigo. Tudo o povo tem que acusar o inimigo, mas não tudo é o inimigo. Tem coisas que você planta, você colhe. Tudo que é plantado, você não vai colher depois que você passa dessa para outra, como o povo fala, né? Você vai pagar aqui mesmo. E tem coisas que Deus permite, para ver se você vê como esse endemoniado aqui. Quando ele viu a presença do Senhor, o que ele fez? Ele curvou e adorou, né? E tem situação que a pessoa tem que se curvar, né? Como fala em Isaías 45, né? Acho que é 22, né? E todo joelho se dobrará um dia, né? E toda língua se jurará perante a Deus, né? E aqui esse endemoniado, ele ficava muito isolado de tudo. Veio o isolamento, ele vivia nas cadeias, sempre preso, em condições, era separado de toda a sociedade, vivia em alta destruição, né? Ele não podia viver com as pessoas que ele amava, para proteger, né, as pessoas que ele amava de toda aquela situação demônica, né? Uma pessoa endemoniada, só quem viu, quem já viu, quem já presenciou, né? Para ver como que é, né? Muitas têm medo, né? De pessoas com espírito, né? A gente não temos que ter medo, temos que ter autoridade, ter a presença do Espírito Santo de Deus, né? Porque não é uma situação fácil, né? E agora as igrejas não estão querendo mais trabalhar com cura e libertação, né? São poucas igrejas, né? E tem esse trabalho de cura e libertação. Então, bem assim, esquecido mesmo essa parte, né? De cura e libertação. Nem todo pastor das igrejas estão querendo, né? Trabalhar com essa situação de libertação, né? Nós passamos mesmo por uma igreja que o pastor colocou na nossa mão uma campanha de cura e libertação, né? E começamos a campanha e tal. Quando chegou, ele falou: não pode orar assim, porque está forte a oração. E é difícil, né? Porque se você está numa campanha, tem várias pessoas precisando da oração, da libertação, como você não vai orar, né? É difícil. Pastor Valmir está de prova. Nós passamos já por essa situação. Aí a gente fazia todo o processo, quando chegava na hora de orar pelas pessoas. Não podia orar. Não, só faz assim com a mão e deixa as pessoas passando. Não ora, não põe a mão. Assim, né? Obedecemos, né? Mas tem gente que era bem difícil, e ali precisava de bastante mesmo libertação. As crianças já eram. O negócio era tão assim forte que as crianças, eu ficava às vezes na porta, as crianças pisavam no pé da gente, as crianças empurravam.
mas não era as crianças, é o que estava nas crianças. Portanto, no primeiro dia da campanha, as crianças, a gente foi orar para as crianças, não ficou uma de pé. Não ficou uma de pé. É sério essa coisa de libertação, né? E podemos orar que os pastores possam lutar, né? Mas libertação, né? Muitas pessoas precisando de libertação. Até dentro da igreja mesmo. Tem bastante gente precisando de libertação, né? E que o Senhor venha dar força, porque é o Senhor que nos dá força, né? Força, ânimo. Que é o Senhor é que nos dá tudo a condições que nós não, se for de nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz, né? Oração, jejum, e o Espírito Santo vai nos conduzindo, né? E voltando aqui para a palavra, e ali ele teve um encontro com Jesus. Quando ele viu Jesus, ele prostrou e adorou. E falou: Filho do Deus Altíssimo. Até ele reconheceu, né? Filho do Deus Altíssimo. Que tenho eu contigo, né? Não me atormento, porque a presença do Senhor é tão forte, né? Que os espíritos ficou atormentado. E ali ele percebeu que era uma autoridade, né? Que era o Senhor. E ali o Senhor teve um encontro com ele e expulsou aqueles demônios. Ele foi liberto. Foi liberto de tudo aquilo, né? De todas aquelas dores, de todo aquele sofrimento, né? E nada podia conter ele, né? As pessoas tinham medo dele, né? E quando Jesus fez aquela libertação, aquela transformação, ele agradeceu, né, ao Senhor. E onde o Senhor está, a presença dele é forte, né? Nenhum espírito não existe a presença do Senhor. E ali aquele homem, ele teve aquela libertação. Jesus ordenou. E depois aqueles espíritos, você vê que os espíritos são tão astutos que eles queriam ainda ficar ali na província. Eles não queriam sair dali. Ainda pediu na boca dele e queria entrar na manada de porcos que estavam passando, né? E ali o Senhor permitiu que aqueles espíritos, né? Que eram muitos espíritos. Aqui na Bíblia relata que era mais de 2.000 espíritos, né? Era legiões, né? E ele permitiu que entrasse ali naquelas manadas de porco. Só que aquela manada de porco caiu no mar. Caiu tudo no mar. E aquelas pessoas também que estavam apacentando aqueles porcos, né? Que estavam cuidando daqueles porcos, não gostou, né? Imagine 2.000 porcos. Ou imagine que ali seria de algum fazendeiro ali da província, dali perto. Eles não gostaram, né, de tudo aquilo que aconteceu. Que eram muito poucos, né? Mas ali, Deus assim, Ele permitiu, fez, restaurou aquele homem, né? E Ele também, Ele pode restaurar a nossa vida, as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele cura, Ele liberta. Só temos que crer um pouquinho mais, né? Que às vezes o dia a dia, as tribulações nos deixa, né, desanimado. Que vem o desânimo, nós somos carne, né? Vem o desânimo, mas aí você tem que pedir ao Senhor força, fé e não desanimar. Que bate o desânimo, bate. Não podemos dizer que não bate, que bate.
Igual a irmã já falou aqui, os fazeres do dia a dia, nós estamos cansados, mas quem tira a canseira é o Senhor. Senta um pouquinho, passa as dores, vai orando, né? Que é o nosso dia a dia, às vezes é atribulado nos trabalhos, né? Temos que estar em constante oração, principalmente nos trabalhos, e você convive com todo tipo de pessoas, né? Todo tipo de religiões. Você tem que estar respeitando cada uma, falando das obras que o Senhor faz na nossa vida, né? E respeitando cada um, né? Cada um dia Deus vai dar a escolha, né? Como Ele fez na nossa vida, como o chamado foi na minha e na sua vida. Um dia Ele vai chamar cada um, né? E temos que estar atentos em oração. Principalmente quando você está trabalhando um pouquinho, para a mente, não precisa você estar orando alto, né? Foca no Senhor, né? Porque é o Senhor que nos sustenta cada dia. E cada levantar, cada deitar nosso é permissão dele. Quantas pessoas deitam e não levantam, né? Quantas pessoas o fôlego de vida tirado assim, um piscar de olhos, né? Mas Deus é que nos dá força e vitória. Ele que nos liberta, que nos transforma cada dia, né? Que nessa noite nós podemos estar sendo libertados, né, por aquilo que não faz parte, né, daquilo que o Senhor almeja para mim e para você, né? Aí nós possamos estarmos atentos, né? E estar sendo libertos por cada coisa que nos tira do foco, né? O nosso foco é o Senhor. E ali o Senhor, Ele ficou sentado ali com aquele homem, já transformado, limpo, liberto. E ali Jesus conversando com ele, com tudo aquilo que aconteceu, aquele alvoroço de gente. Muita gente foi ali nem para ver ele, que ele estava liberto. Mas o povo estava mais preocupado com a situação dos porcos do que... Eu creio que nem todos foram ver aquele homem ali liberto, né? Foi poucos que foram ver que ele estava limpo, liberto, né? E curado. E ali o Senhor mandou ele para a casa dele, né? Para ele ter com a família dele, para ele falar de tudo aquilo que aconteceu na vida, que ele foi limpo, liberto, transformado, um novo homem, uma nova vida, né? E ali ele foi para a casa dele. E ele foi, e Jesus ordenou também que ele, não só na casa dele, mas que ali pela província, que ele pudesse estar falando tudo o que aconteceu na vida dele, né? Ele também foi convidado a um chamado a uma missão para contar tudo aquilo que aconteceu, né? E através da vida deles, outros podiam ser libertos, né? E ali ele fez. Ele foi para a vida, para a casa dele, liberto, restaurado. Eu creio que a família ficou muito feliz naquele dia, né? Ele chegar em casa liberto, transformado, né? Porque nos dias de hoje, quem tem filhos nas drogas, né? É uma glória de Deus quando o filho se liberta, né? Que não é fácil. Muitos ficam ali na Cracolândia, no centro, né? E como os pais não sofrem com os filhos naquela situação, né? E podemos também estar orando por aqueles que estão ali, né? Às vezes eles ficam ali para não
vir para casa, né? Para não fazer mal às pessoas que eles amam em casa, né? Eu creio que é assim, né? Muitos ficam ali naquela situação e escravo, né? Escravo ali daquelas pessoas que fazem eles usar e vender, né? Que eles possam também estar libertos de tudo aquilo ali. Que tudo um dia passa, né? Eu sei que a vida dos pais não é fácil. Eu imagino, mas não é fácil, porque ter um filho ali, né? Que os pais também possam ter força para buscar pelos filhos, né? E querer. E tudo na minha e na sua vida nós temos que querer. Porque não adianta você também buscar e a pessoa não querer, né? Tem coisas que às vezes o Senhor nem permite você orar, né? A gente devemos orar. Mas aquelas pessoas que o Senhor quer que nos ora, Ele acorda a gente 3 horas da manhã e vai passando. Cada nome, cada pessoa, cada igreja, né? E tem uns que o Senhor não permite. Não permite, que você não vai nem lembrar, né? E tem coisas que já é, como eu já falei, tem coisas que já é permissão de Deus mesmo. Porque não adianta você orar, buscar e a pessoa também não querer, né? A vontade tem que ver de livre e espontânea vontade da pessoa também, né? Não podemos, porque o Espírito Santo ele é ligado, né? Não tem que ser a força, né? Tudo tem que ser pela tua vontade. E quando a pessoa não vem pelo amor, né? Vem pela dor. A maioria vem pela dor, né? Buscar o Senhor, porque às vezes está ali naquela euforia, naquele calor da droga, da bebida. Aleluia. Você vê aí quem trabalha. Esses dias mesmo eu vi a prima do meu esposo, que ela trabalha na noite. Ela falou que é cada coisa que só Deus, né? É cada situação que é difícil, ela fala. Só quem anda na noite, trabalha nessas baladas à noite, né? Consegue descrever o que acontece, né? Muitas jovens, né? Muitas jovens na prostituição, muitas jovens escravos do dinheiro fácil, né? Ela falou que as jovens de 15, 16 anos, ela falou que tinha jovens lá que chegava assim que ela chorava quando ela via aquela jovem escrava daqueles traficantes, né? E ficava ali à noite. Tinha meninas que viravam de noite, de uma ia para outra balada, né? E diz ela que às vezes teve um dia que ela chorou por uma jovem naquela situação, né? É difícil, né? Mas tudo é escolha da pessoa, né? Tudo é escolha que você faz, né? Trabalho é difícil, tá difícil, mas Deus dá a escolha a cada um, né? Para fazer aquilo que quer, né? Temos livre do hábito a escolher, a fazer as nossas escolhas, né? Mas só o Senhor mesmo, para dar vitória para os pais, pelas mães, porque não é fácil. E aqui esse homem, ele foi totalmente liberto, foi para a casa dele, para a família dele, e ele falou tudo aquilo que tinha acontecido na vida dele, né? Ele foi transformado, restaurado. E é assim que o Senhor faz com aqueles que almejam, com aqueles que buscam Ele verdadeiramente, né? Que temos que
estar buscando também verdadeiramente. Não adianta também estar cocheando em dois pensamentos. Um dia, segunda e terça, quarta, está na casa do Senhor, quinta e sexta, né? Procurando outros deuses, como fala aqui na Bíblia, os deuses de Baal, os deuses de Aserá, né? E a gente ficou um pouco triste, porque tinha um casal que congregava com a gente, né? E ele era novo convertido, mas só que a esposa não. E ela, vamos dizer, voltou para trás, né? Isso que eu falo que é o famoso voltar para trás. Você está na presença do Senhor e vai buscar outros deuses, né? A gente fica triste, né? Mas fazer o quê? É a escolha da pessoa. Desses dias mesmo, ela mandou mensagem, falei, tudo bem, mano? Pai do Senhor? Ela, tudo bem. Eu pensei que a senhora não ia mais falar conosco. Falei, não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra, né? É a escolha que a senhora fez. Nós temos que respeitar, né? Não é aquela pessoa que não conhece aonde está indo, né? Voltou para trás. É o famoso voltar para trás, né? Eu falei, não, irmão, fique em paz. A escolha é da senhora. Se a senhora está sentindo bem, eu não posso criticar a escolha da senhora. Estamos aqui. Se quiser vir tomar um café conosco, bem. Nós oramos, nós falamos de Jesus, né? É isso que eu falei para ela, né? Não é porque está indo para outros lugares que temos que virar as costas, né? Temos que respeitar cada um, né? Cada escolha que as pessoas fazem, né? As coisas não é por a força, né? Se fosse assim, né? Temos que respeitar aquilo que a pessoa escolheu, né? É uma pessoa conhecedora. Eu creio que, como a pessoa volta assim para trás, eu creio que é uma pessoa que não está totalmente liberta, né? É uma situação difícil, né? Você voltar para trás, seguir a Baal, outros deuses, né? Temos que, mesmo com pouca força, vencer, né? Vencer o cansaço, a depressão, aqueles que deprimiram, repreende a depressão. Vamos em frente. Não podemos voltar para trás. Não podemos estar em dois pensamentos, né? E tem muitas pessoas envergonhando o nome do Senhor, né? É difícil, mas é o quê? É a escolha da pessoa, né? E tem gente que ainda fica bravo quando o pastor coloca de banco, ou coloca de, né? Eu tenho uma vizinha e ela vive nos bares e tal. Era do Silvio, eu creio que era Silvio Galação, uma humanidade aí, mas e ficou brava quando o pastor colocou de banco, né? Mas é aquilo, é a escolha que ela está fazendo, né? Deus já praticamente tirou ela da sepultura, mas é aquilo, né? A pessoa esquece o que o Senhor fez na vida dela. A pessoa esquece, e eu creio que o inimigo cega, vem como um sapatinho de algodão e a pessoa não percebe. Quando a pessoa percebe, já está no fundo do poço, né? E depois não adianta culpar o pastor, a pastora, os membros, não adianta, né? A pessoa já cavou a própria cova. E o pastor está certo, não tem que ir, né? Já envergonha o nome da igreja, né?
ainda fica bravo ainda. É uma situação, eu creio que é uma situação bem difícil, né? É uma igreja bastante conhecida mundialmente, mas é aquilo, né? Quando a pessoa fala, você fala. O dia que ela falou para mim, eu falei, mas o seu pastor está certo. Você não quer estar na posição de estar lá. É um pastor jovem, mas é um pastor de visão. Ele fez certo, ele não está errado, né? Com tudo aquilo que o Senhor fez na vida sua, você está voltando para trás, né? Isso que não é uma pessoa jovem. Às vezes fala assim, não, as coisas só acontecem com jovem. Não, não é uma pessoa jovem. É uma pessoa de 60 a mais, né? Quer viver uma vida de jovem, né? E quer estar participando do ciclo de oração, quer estar participando das coisas do Senhor. Mas é difícil, né? E ali ela me falando, eu falei, irmã, o seu pastor está certo, né? E a senhora tem que ver se a senhora quer ficar lá dentro ou quer sair para fora, né? Ele também não pode concordar com as coisas que a senhora faz. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, está no bar, está não sei aonde, depois no domingo quer, né? É difícil, né? Mas é aquilo, né? É as escolhas que as pessoas fazem, né? E que nós podemos ser que nem esse, escolher a melhor parte, né? Estar com o Senhor, estar fazendo a vontade e querer do Senhor, né? Que ele, em Lucas 10, 19, fala que ele nos dá poder, né? Para pisar em cobras, serpentes, escorpiões, né? Que nenhum dano nos causam mal, né? E nós podemos estar sempre firme com o Senhor, sempre em oração, né? É isso que o Senhor nos quer, uma pessoa libertada, transformar cada dia mais, né? E podemos estar sempre com foco nele, que ele é a nossa vida, ele é a nossa salvação e a nossa restauração, né? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade nessa noite. As palmas louvam o Senhor. Amém, a paz do Senhor Jesus. Amém. É brinquedo, não é assim. Falar do Gadareno aqui é complicado. Mas quando a gente quer, a gente se liberta. E ele queria, né? É Deus. Aleluia. E a palavra forte. Na sexta-feira, né, que é um culto de libertação, e a gente tem que fazer igual o homem, o Gadareno lá, que ele quis se libertar. E nós temos que se libertar de tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, esse culto de libertação na sexta-feira é para isso. As palavras são pesadas, mas não existe palavra dura nem pesada para quem é sexual. O tempo do mimimi passou. Agora ou vai, ou sobe ou desce. A escolha é nossa. Ou nós vamos aceitar a palavra de libertação e cura, ou nós não. Por isso que muitas igrejas estão cheias, que é só uma oba, é
pastor dos jovens, pastor de... Eu quero ver no grande dia o que vai acontecer com ele, por voltar com a verdade. Aí eu quero ver quando Jesus disser para trás de mim que eu não te conheço. Eu já falei, pastor. Conheço muita gente, muito bom, bofeteiro. Você pode ver que a igreja dos bofeteiros é tudo cheia. Porque ninguém está vindo atrás de Jesus, está vindo atrás de profecia. Então, nós estamos aqui buscando. Glória a Deus. Se Jesus voltar agora, nós estamos aqui prontos para subir. Amém? E grande vai ser o desespero. A Bíblia diz que vai estar dois no campo, um vai subir e o outro vai ficar. Verdade. Dois estão dormindo num quarto, um sobe e o outro fica em cima da cama lá. E eu peço a Deus que não seja nenhum dos que estão aqui. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que Tu tem feito e pelo muito que ainda vai fazer conosco. As vidas vão ser restauradas, pessoas vão ser curadas e o Teu nome vai ser glorificado, Senhor, dentro desta casa. Abençoa a vida dos pastores, a vida da família, das missionárias, alcança todos. Deus seja louvado e o Teu nome seja glorificado. Alcança a missionária Milá que está pregando hoje em uma igreja, amém, domingo também. E o Teu nome seja glorificado através da vida dela. E pessoas sejam salvas por ouvir a Tua palavra, Senhor, através de nós. E o nosso nome seja escrito no livro da vida e nunca seja apagado, para a honra e glória do Teu santo nome. É isso que eu te peço e já te agradeço. Nos leve no nosso lar em paz, nos dê uma noite de vitória, de sucesso para cada um de nós. Que Teu nome seja glorificado mais uma vez. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E até aqui nos ajudou, Senhor. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, a doce consolação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que não seja só por hoje, mas seja para sempre. A igreja de Jesus é unida aqui na terra, vai dizer: Amém. 1, 2, 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos, vamos nessa fé, que o Senhor nos alcance. Está encerrado o cumprimento do seu irmão e a